Bom, o tema da ministração é: que fase é essa? Gente, peraí. Termostato, cadê o pessoal? Essa luz aqui tem que ficar assim mesmo? Tem? Que eu tô... Tá explodindo aqui. Mas tá bom, vamos lá. Que fase é essa? Bom, quem aqui... Vamos orar primeiro. Pedir a presença do nosso Deus. Ele já está aqui. Mas se não for Ele nos direcionando, se não for Ele, as palavras dEle através de mim, nada disso faz sentido. Pai, eu te peço que o Senhor esteja conosco. Continue conosco, Pai, durante toda essa ministração. Que eu seja capacitada, Pai, para passar aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração. No nome de Jesus, que não saia da minha boca, Pai. Nada que não for aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Senhor quer que seja falado nessa noite. No nome de Jesus, Pai, isso é que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Melhorou, gente. Obrigada. Bom, quem aqui já jogou videogame? Levanta a mão. Bastante gente. Um pouquinho mais difícil. Sabe aqueles videogames? Eu não sei como que é hoje em dia. Eu não consigo nem jogar o Play 4 lá que o Guilherme tem. Para mim é mais difícil, porque eu sou da época do Mario, sabe? Mario, Donkey Kong. Não sei se vocês conhecem. Sonic. Eu sou dessa época. Que passava de fase. Quem já jogou jogo de passar de fase? Ah, todo mundo. Então, vocês conhecem. Hoje em dia é missão que fala, né? Não é mais fase que tem no jogo? Ainda tem jogo de fase? Ainda tem? Ah, beleza, então. Vocês se lembram quando vocês jogavam? Então, se vocês jogam ainda, né? Eu lembro, cara, de quando, tipo, ia passar de fase, sabe? Você tá chegando perto de passar aquela fase, você fica numa super expectativa para ver como que é a fase nova. Que aí o desenho vai ser diferente, que bicho novo, inimigo novo lá vai ter para você matar, para você vencer. E aí, tipo, a dificuldade, às vezes até que é fácil a próxima fase, mas tem vezes que é difícil pra caramba, você tem que suar ali para conseguir passar, morre um monte de vez, até você ficar fera e poder passar aquela fase. Umas são mais tranquilas, outras são mais difíceis. Mas o que isso tem a ver, então? A nossa vida não é muito diferente disso. A gente tem fases para a gente viver. Assim como no videogame, creio que um pouco mais simples. Na vida a gente não pode morrer um monte de vez, né? Que nem no videogame, não dá morrer uma vez só. Mas a gente tem fases que a gente vai passando. Então eu quero ler com vocês Eclesiastes 3, do 1 ao 8, esse é o texto base, para a gente falar um pouquinho em cima dele. Eclesiastes 3 é um texto muito conhecido, fala sobre o tempo. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Para tudo há um tempo. A gente precisa viver. Então, a gente já sabe aqui, né? Eu falei que a gente vive em fases. Existem fases da nossa vida. Então, a gente nasce lá um bebezinho, tem um bebezinho aqui, o João, depois vira criança, vira adolescente, a gente fica jovem, a gente fica adulto, e assim vai indo. São fases que a gente vai passando. E não adianta a gente querer fugir dessas fases. A gente precisa viver o que cada fase proporciona para a gente. Não tem como a gente pular etapas. Não tem como a gente pular fases. E a gente vê muito isso acontecendo. Às vezes a gente vê, por exemplo, crianças mesmo, que já querem ser adolescentes, que se vestem como adolescentes, que falam como adolescentes. E não é bonito. Não é legal isso. Está pulando, está deixando de viver algo que só a infância proporciona. Às vezes está deixando de brincar, porque ela já está falando de namoradinho, ou porque ela está falando de coisas que não condizem com a idade dela. Só que isso não acontece só quando a gente
é criança, com as crianças. Acontece também em outras fases. Às vezes, um adolescente querendo pular aquela fase, querendo já viver coisa que é a juventude que proporciona, ou então já quer pular para a fase adulta. Que fase que a gente está agora? Nós somos jovens, certo? E o que a gente precisa fazer? O que um jovem faz? Eu sou jovem. Alguém deu risada aqui, gente. Eu sou jovem. Quem é jovem aí? Nossa, gente. Amém. Um jovem adulto. Bom, o que essa fase da juventude ela nos proporciona? O que vem, né, nessa fase? A fase da juventude, eu coloco aí depois dos 17, 18 anos, que começa isso, né? A gente precisa tomar decisões muito importantes para o rumo da nossa vida. E eu imagino que vocês estejam passando por isso. Decisões que, se a gente errar... Decisões que, se a gente errar, escolhas que, se a gente fizer errado, elas vão trazer uma consequência muito ruim lá na frente. Não dá para a gente ficar... Eu imagino que tem gente assim, que fica no deixa a vida me levar, sabe? Tipo, tô indo. O que acontecer, tá bom, vai acontecer. Mas a gente precisa ter um planejamento, a gente precisa tomar decisões, porque senão a vida vai decidir por nós. E, às vezes, a vida não toma decisões muito boas. Então, nessa fase, a gente está... Eu imagino aí, quando a gente entra nessa fase, a gente se preocupa com o vestibular. Cara, o que eu vou estudar? Que profissão que eu vou seguir? Ou então, eu vou entrar numa faculdade, eu vou fazer um curso, eu vou entrar no mercado digital. O que eu vou fazer? Profissão. Eu vou estudar, eu preciso fazer um idioma, eu preciso fazer um curso. O que a gente precisa fazer para garantir o nosso futuro, para garantir uma estabilidade financeira, algo legal? Muitos de vocês, né, eu também já passei por essa fase, é quando a gente está entrando no nosso primeiro emprego. E, cara, como é difícil. Eu falo assim que o primeiro emprego parece que abre um mundo assim na tua frente, porque você tem uma certa liberdade. Você está num ambiente onde não tem pai e mãe para te repreender, onde não tem liderança para te repreender. Tá, vai ter um chefe, mas ele vai estar preocupado se você vai estar cumprindo o que você tem que cumprir. Ele não vai estar preocupado se você está fazendo escolhas boas ou não na sua vida. Salário. E aí a gente tem o primeiro salário para administrar. O Gui falou aqui, né? Pelo jeito, ele gastava dele com comida, né, gente? Certeza que era com comida. Mas e aí? Quem nunca teve, tipo, vou falar o salário mínimo, vai, R$ 1.200 na mão. Imagina, quem nunca teve R$ 1.200 na mão pela primeira vez, pegar R$ 1.200, cara, vou comprar tipo, tudo que eu queria lá atrás, vou comprar meu tênis, vou comprar um celular, vou comprar... Então, a gente precisa administrar o nosso salário. A gente tem cobranças para que a gente seja adulto. Então, tipo, você já não está mais naquela fase, sabe, de ficar só na brincadeira. As pessoas exigem que você tenha uma postura um pouco diferente. Muitas das vezes a gente trabalha e estuda ao mesmo tempo. Gente, assim, eu falo, você não tem vida social quando você faz isso. É bem difícil ter vida social, mas é um tempo precioso, é um tempo necessário na nossa vida, para a gente garantir um futuro melhor. Eu acho que é muito difícil uma pessoa que consegue só estudar. Normalmente, a maioria das pessoas, né, precisa trabalhar e estudar ao mesmo tempo, e não é fácil. Então, a gente está nessa. E aí, como que a gente encontra tempo para fazer o nosso devocional? Se eu acordo 6 da manhã, trabalho das 8 às 5, vou direto para a faculdade, volto 11 horas da noite, não tem tempo para comer, para lavar o cabelo. E aí, que horas que a gente encaixa o devocional? Mas a gente precisa fazer, a gente sabe que precisa. Então, não é fácil. Não é que a gente falou que essa fase da juventude é muito boa, é muito legal, vou ser independente, vou ter meu dinheiro, não sei o quê. Mas acarreta muitas outras coisas, que às vezes não são tão fáceis. E aí a gente se prepara, é uma fase onde a gente vai se preparar também para casar, para constituir a nossa família. E aí, quem será a pessoa certa? Tipo, eu vou no que é mais bonitinho, ou eu estou preocupada se é um menino de Deus, se ele faz a obra, se ele tem o mesmo propósito que eu, se a menina é uma menina de Deus. Não é fácil.
o Gui costuma falar que é a segunda decisão mais importante da nossa vida. É o segundo sim mais importante. O primeiro é o sim que a gente dá para Jesus. O segundo é o sim que a gente dá nesse altar para construir uma família, para ter uma vida ao lado de uma outra pessoa. É bem difícil. Tá bom, eu vou casar, mas eu vou morar onde? Tipo, será que eu tenho dinheiro para comprar uma casa já? Quantas coisas que nessa fase... quantas decisões a gente precisa ter, quantas coisas aqui na cabeça. É uma fase muito importante, que vai definir o nosso futuro, que vai definir lá na frente. Tá? E aí a gente casa e a gente precisa sustentar a nossa família. O Gui, quando a gente casou em dezembro, quando foi em abril, ele perdeu o emprego. E aí, graças a Deus que eu continuei, permaneci empregada. Mas para o homem, para a cabeça do homem, gente, é muito difícil. É muito difícil. Como que eu vou sustentar a minha casa? Então, são muitas decisões, fora os nãos que a gente precisa falar, porque nós somos crentes, certo? Nós somos cristãos, nós seguimos o que Cristo quer que a gente siga, né? O exemplo dele. Então, para muitas coisas, a gente vai precisar falar não. Para o happy hour na empresa, que não vai dar bom, eu preciso falar não. Para o menininho ou a menininha que está me esperando na saída da faculdade, eu vou precisar falar não. É uma fase de renúncias, mas todas as fases elas têm as suas renúncias. Mas aí, nossa, cara, que difícil. É uma fase puxada, é uma fase punk. Mas imagina um adolescente, saindo da adolescência, ele pular direto para a fase adulta. Como que fica? Aí deixa eu ver, eu queria que... Tem algum menino aí com 16, 17 anos? Levanta a mão. Deixa eu ver. O Cezinha levantou a mão. Vem cá, Cezinha. Ah, mas o Cezinha... Tá bom. Vamos ver se funciona. E eu quero um rapaz já mais experiente, que é casado. Já. Amém, que bonitinho o Pedro profetizando, gente. Que lindo, ele levantou a mão. Lindo, Pedro. Todo mundo convidado, gente, para o casamento deles. Ai, gente, vou ter que contar essa. Marina chegou um dia em casa assim. Ô, mãe, sabe, eu vou no casamento do Pedro e da Camila, toda de rosa, de cabelo rosa, roupa rosa, não sei, tudo rosa. Falei, é mesmo, Má, mas eles já vão casar? Não, mãe. Ai, gente, podia contar? Desculpa. Não, mãe, ainda não. Eles só são namorados. Mas ele já chama ela de amor. Então, tipo, chamou de amor, né? Vão casar. Mas não é agora. Tá, algum casado. Cadê o Lu? Ah, o Rô, vem cá, Rô. Legal, que o Rô também já saiu da juventude. Vamos lá. Rô, ficar aqui desse lado. Vou fazer algumas perguntas, vamos ver as respostas. Tá bom? Ah, não pode ler. Não pode. Não enxerga? Tá bom. Vou começar aqui. Cezinha, quando você chega muito... Você trabalha e estuda, né? Quando você chega muito cansado em casa, ou, tipo, o fim de semana está o bagaço, o que você faz? Assisto série. Boa. Sexta-feira, ele está cansado, ele assiste série para relaxar. Rô, quando você chega muito cansado... O que você faz? Pode ser sincero. Ué, vai cuidar da criança, vai limpar a casa. Mas cansado? Ué. Se eu não... Se a gente que é adulto não fazer, ninguém faz. Tá boa essa resposta. Boa. Vou aqui agora. Oh, quando a Dai tá com dor de cabeça, tá? Aquele dia insuportável. Porque mulher tem esse dia, tá, gente? Não vai achar que, tipo, a minha vai ser diferente, porque não é, não. Toda mulher tem o seu dia mal. O que você faz? Compra chocolate e vai assistir série. Boa. Cezinha, quando a sua mãe tá nesse dia, tipo, virada, chata pra caramba, o que você faz? Chama meu pai. Chama o pai. Estão vendo? Deixa eu ver. Vou aqui agora. De novo, tem mais uma.
quando seu dinheiro não dá para pagar as contas que você fez? O que você faz? É o pai de novo. Chama o pai de novo. Rô, quando seu dinheiro não dá para pagar as contas, você chama seu pai? Aí não tem como, né? Não, aqui não tem pai. Não tem pai, tem que fazer a conta planilha e oração. E oração. Jesus, provém aí o restante. Ai, gente, a última, meio ligado com isso. Rô, você tomou uma decisão, tipo, errada. Não foi legal, você fez uma conta lá que você não consegue pagar, ou sei lá, tipo, se enfiou numa dívida aí, o que você faz? Pede ajuda de Deus, e vamos para frente, vamos. Errou e não faz mais. Planilha o restante e faz um plano de ação e vai. Cezinha, você tomou uma decisão que não foi boa. Você entrou num curso errado, na faculdade. O que você faz? Não sei, ué. Não sei. Não, tranca, é uma boa opção. Chamar o pai também. Obrigada, meninos. Obrigada. Não, um aplauso para eles, corajosos, vim aqui se expor, né? Gente, é assim. Então, vocês imaginam? Vocês acham que o Cezinha está pronto para viver a vida adulta? Não tá, deu para ver a diferença, né, das respostas do Rô e das respostas do Cezinha. Mas não tem problema o Cezinha não estar preparado, porque ele não passou por essa fase ainda. O Cezinha, ele é um adolescente ainda, ele vai fazer 18 anos, e aí sim, ele vai passar por provas, ele vai passar por testes que a vida vai proporcionar, que isso vai gerar experiência, vai gerar maturidade nele, para ele saber lidar. Então, a gente precisa viver as etapas. Não adianta o Cezinha querer chegar aqui e já falar assim, vou casar, porque eu já achei a minha prometida e vou lá, não tem onde morar, mas eu vou. Isso do casamento que eu estou falando é um exemplo, entendeu? Mas ele não está pronto, ele não tem a maturidade para viver essa vida. Acontece, gente, tem pessoas que fazem isso? Tem, mas apanham muito. Porque você vai precisar viver duas fases ao mesmo tempo. Você vai precisar ganhar a sua maturidade, que a juventude te traz, só que você já vai estar vivendo uma vida adulta. Você precisa acelerar. Isso judia muito da gente. Para aqueles que não são casados, a gente viver uma vida conjugal, uma vida de uma pessoa casada, isso não está certo. Isso a gente está pulando de fase. A gente entrou numa empresa, você acabou de entrar, só que você não está contente com o seu salário, você não está contente com o seu cargo, você queria um cargo maior, um cargo melhor. Não tem como. Você está na fase do aprendizado. Todas as fases, elas são necessárias, elas são importantes, não tem como a gente pular isso. A gente se incomoda, às vezes, quando pessoas mais velhas, e eu tiro por mim. Às vezes, minha mãe quer dar conselho, eles falam, ai, mãe, nada a ver, você não, hoje o tempo é diferente. Na sua época era assim. Hoje o tempo é diferente. Duvido que nunca ninguém pensou isso. Quando alguém mais velho veio dar uma opinião, veio dar um conselho. Só que aí, em Eclesiastes 1:9, ele fala assim, a história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. Então, a pessoa que está vindo te aconselhar, ela já passou por isso. Tenha certeza que ela já passou por isso. A palavra fala, nada é realmente novo debaixo do sol. Tudo que a gente passa, sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins, elas são necessárias. Elas servem para forjar o nosso caráter. Muitas das lutas que vocês têm vivido agora, nessa fase da juventude, nessas decisões, nessas escolhas que vocês precisam tomar, elas, pode ter certeza que daqui a uns anos vocês vão olhar para trás e vão lembrar disso que vocês têm vivido e vocês vão falar assim, poxa, sem isso eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu tenho muitas coisas que aconteceram comigo que não foram boas, que na hora eu achei que eu ia morrer, gente, porque a gente fica, né, emotivo. Quando é mais nova, mulher mais nova, a gente é muito emotiva. Eu, pelo menos, era. Parecia que eu ia morrer, gente, que eu não ia suportar viver aquilo, passar por aquilo. Estou aqui, estou viva. E eu dou graças a Deus
que aconteceram, porque foram coisas que me forjaram, que hoje eu sou mais forte para suportar muitas coisas. Então, uma coisa é isso, é a gente não pular de fase. A gente não pode, a gente tem que viver a fase que Deus colocou para a gente nesse momento. Só que uma outra coisa que não pode é a gente querer ficar numa fase que já passou. Cara, já deu o seu tempo, entendeu? Não era mais para você estar aqui, já era para você estar maduro há muito tempo. Mas não, você insiste em viver aquela fase. Você quer ser adolescente a todo custo, porque é mais legal, porque as pessoas são mais legais. As estações mudam e, no tempo certo, a mudança ela é necessária. A gente não pode mudar e continuar tendo as mesmas práticas de antes, né? Viver como se a gente estivesse ainda numa fase que já passou. Vamos lá, deixa eu acelerar um pouquinho aqui, que o tempo está passando. Não tem como, por exemplo, vou dar um exemplo. Você, era na escola, quando você estava na escola, você era daquele que, quem não cola não sai da escola, né? Não vou estudar, não, depois eu pego lá, colo de alguém e beleza, vou para a prova. E aí você está trabalhando agora. Não vai ter pessoa para você colar. Ou você faz, ou você é mandado embora. Ou você entrega o seu resultado, ou você é mandado embora. Então, você pode até ter vivido isso lá atrás, o que não é legal. Você pode até ter vivido isso, mas passou. Não dá mais para viver desse jeito. Agora você já tem, você trabalha, você tem o seu dinheiro, não dá mais para você viver na dependência dos seus pais. Dependência financeira dos seus pais. Uma coisa que meu pai falava para mim, desde nova: casou, esquece. Não pago, meu pai pagou minha faculdade, mas era assim: casou, não pago mais faculdade. Se você casou, você tem condições de se sustentar. Graças a Deus, eu já casei já com uma estrutura legal, que eu não precisei recorrer a eles. Paulo, ele fala em 1 Coríntios 13, no versículo 11, ele fala: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. A gente precisa deixar para trás as coisas que não condizem mais com a fase que a gente está vivendo. A gente precisa aceitar que as fases, elas passam. Eu estava até comentando com o Gui. Quando eu morava na casa dos meus pais, gente, eu não fazia nada. Nada mesmo, assim. Eu trabalhava, estudava, então eu não tinha muito tempo. Então, meu pai não exigia, meu pai e minha mãe não exigiam de mim, eu não lavava uma louça, não fazia nada mesmo, gente. Me dedicava a estudar, a trabalhar. Agora a vida mudou, né? Agora eu trabalho, agora sou casada e eu faço o serviço da casa, eu que tenho que fazer tudo. É legal, gente? Não. Eu, Bruna, não gosto de fazer. Mas eu tenho que fazer. É ruim pagar conta? O Guilherme ainda falou: não, é legal comprar as coisas. Eu falei: eu queria comprar e alguém me bancar. Quem não queria, gente? Você poder comprar e ter alguém pagando suas contas. Só que a fase que eu vivo hoje não me permite isso. No máximo, é o Gui que me banca, né, amor? No máximo. Só que a fase que eu vivo hoje, ela também me proporciona coisas boas. Ela traz outros benefícios. Eu tenho a minha família, eu tenho os meus filhos. Eu posso sair e voltar a hora que eu quiser da minha casa, tudo de acordo com o meu marido. Então, a vida é assim. A gente precisa viver cada fase antes que elas mudem. Se a gente não vive cada fase, a gente se torna um adulto aleijado. Vai faltar alguma coisa lá na frente. Alguma coisa que era para você ter aprendido aqui, alguma experiência que era para você ter tirado dessa fase, vai ficar faltando. Você vai necessitar disso lá na frente. E a gente falando sobre fases, para mim, isso está diretamente ligado com a nossa idade. É inevitável a gente não relacionar as fases que a gente vive com a idade que a gente tem. A gente deve viver o que cada idade proporciona. Só que tem uma coisa que não vê limitação de idade. Não existe limitação. Seja você criança, seja você um adolescente, um jovem, um adulto, um senhor idoso, você pode fazer. Não tem limitação, que é se mover em Deus. Que é viver a vida que Deus tem para você.
Isso não tem limitação de idade. Isso a gente deve começar desde antes, desde cedo. Nós, como pais, tentamos proporcionar para a Marina, já desde criança, que ela tenha experiências com o Espírito Santo, para já começar de agora. Tem alguns exemplos da Bíblia. Samuel ouviu a voz de Deus quando ele tinha 12 anos. Davi, quando matou Golias, ele tinha perto dos seus 20 anos. E bem antes disso, ele já tinha... ele cuidava das ovelhas do pai dele, ele já tinha matado um urso, um leão, ele já tinha sido ungido rei de Israel, bem antes dos seus 20 anos. José tinha 17 anos quando foi vendido como escravo. Trabalhou na casa de Potifar e recusou as investidas da mulher de Potifar. Daniel tinha 17 anos quando rejeitou as iguarias do rei. Se a gente olhar para esses jovens que eu trouxe como exemplo, quais características que a gente vê? Samuel, ele habitava na casa do Senhor. Ele era obediente, ele era sensível à voz de Deus. Se ele não estivesse sensível, ele não teria escutado. Quem aqui habita na casa do Senhor? Amém? A gente não mora, a gente não dorme aqui, mas nós habitamos na casa do Senhor, nós somos a casa do Senhor hoje. José, ele tinha revelações de Deus em sonhos, através de sonhos, antes dos seus 17 anos. Daniel, ele foi conhecido por recusar as iguarias do rei quando era jovem ainda. E o que são essas iguarias hoje? Os desejos da nossa carne. Será que a gente tem conseguido dizer não a essas iguarias, assim como Daniel fez, sendo muito jovem? Davi, já desde muito antes de ser rei, ele pastoreava, ele cuidava das ovelhas do pai dele. Nós temos essa possibilidade de cuidar das ovelhas que Deus tem nos dado, que Deus tem confiado a nós. Isso não tem limitação de idade. Quantos jovens aqui são discipuladores? É um número muito pequeno, muito pequeno. Nós somos chamados desde cedo para trazer vidas para Jesus, para acompanhar vidas, para direcionar, para ajudá-las na caminhada com Deus. Isso não tem limitação de idade. Com todas essas coisas que a gente precisa decidir na nossa vida, a gente ainda tem tempo para servir a casa do Senhor, para cuidar de outras vidas, para pastorear. Esse chamado é para todo mundo, não tem idade. Qualquer um, ele pode se mover em Deus, ele pode cumprir a vontade de Deus. Não existe limitação por conta da idade. Nós colocamos as limitações. Nós é que colocamos a falta de tempo. Putz, eu não tenho tempo para fazer isso. Ou, o povo da igreja é muito chato. Então, não vou fazer, não gosto. Não consegui falar não para a minha carne ainda. Eu não sou digno de estar lá na igreja. Então, vou sair. Eu não sou bom o suficiente para habitar na casa do Senhor. Nós colocamos limitações em nós para se mover em Deus. O que impede hoje será de nós jovens manifestarmos o sobrenatural como os jovens da Bíblia fizeram antigamente, como os apóstolos fizeram? O que será que impede? O que nos impede de ser um cristão relevante na sociedade, de mudar o ambiente onde a gente está inserido? Mas, às vezes, a gente não consegue nem mudar nós mesmos. Quem dirá o ambiente? Nós somos embaixadores de Cristo. Paulo fala isso, nós somos embaixadores. O embaixador, onde ele pisa, a lei que vale ali naquele ambiente que ele está inserido, é a lei do país dele. Nós somos embaixadores do céu, aonde nós estivermos inseridos, aonde nós pisarmos, tem que valer as leis do céu. Só que a gente não tem conseguido fazer isso. E sabe por quê? Eu tenho para mim que a gente fica aqui esperando sentir. Não vou esperar um toque de Deus. Vou esperar um toque de Deus quando Ele falar é isso, ou quando Ele me ajudar, quando Ele me mudar. Só que a gente não se posiciona. A vida cristã não é por sentir. A gente não precisa sentir um toque para então se mover. É decisão.
É a gente decidir que a gente vai ser embaixador de Cristo, que a gente vai ser um cristão relevante na sociedade e se posicionar para isso. Vão vir as lutas? Com certeza vão vir as lutas. Só que a gente trabalha em cima delas. Quando a gente está posicionado, quando a gente está firmado, as coisas, elas... É difícil voltar. É difícil a gente retroceder. Porque a gente tem uma posição. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Não dá para vocês esperarem se tornar adultos para viver uma vida justa, para viver em santidade. Aí eu sou jovem, os desejos da carne falam muito mais alto, mas quando eu for adulto, vai melhorar, vai passar. Não vai. Não vai, porque todas as fases, elas necessitam das suas recusas, elas necessitam do seu não. Todas as fases têm as suas dificuldades. Se você não consegue falar não agora, se você não aprende a falar não agora, enquanto você é novo, você vai ser um adulto fracassado, que você não vai conseguir falar não para o pecado. As coisas não melhoram. As coisas não melhoram. Talvez as lutas, talvez as dificuldades, as tentações, elas são diferentes das tentações da vida jovem. Mas o falar não, ele é o mesmo. O posicionamento... Todo mundo precisa, independente da fase da vida que você tiver. Então, não vai se tornar mais fácil. Então, é melhor começar agora. Meu Deus. O louvor pode subir, por favor. Se a gente não aprende a renunciar os desejos da nossa carne, nós vamos fracassar lá na frente. As renúncias pela causa de Cristo, elas são necessárias em qualquer tempo, em qualquer fase que a gente estiver vivendo. Essas renúncias, elas são necessárias. E aí eu quero perguntar para você, o que você precisa renunciar essa noite? Você tem vivido uma fase de decisões? Eu sei disso. E o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos conduz para tomar essas decisões. Nós não estamos sozinhos para tomar essas decisões que vão balizar a nossa vida lá na frente. É difícil, eu sei que é difícil, mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Só que para a gente agir como Davi agiu, como Samuel, como José, como Daniel, como tantos outros jovens que a Bíblia nos apresenta, a gente precisa renunciar a algumas coisas. O que você precisa renunciar nessa noite? Eu queria que vocês fechassem os seus olhos, nós vamos ministrar um louvor. Você fica à vontade para meditar, para pensar o que essa fase tem trazido para você. Como será que vai ser se você carregar todas essas dificuldades, toda a imaturidade para a próxima fase? Como será que vai ser? O que você precisa renunciar hoje? O que você precisa, que posição você precisa tomar? Que decisão você precisa tomar para seguir para uma próxima fase? Fechem os seus olhos, pensem nisso.